Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário, porque proceda chamado dos seus vereadores. Carlos Aparecido de Maria, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Estranguete e Rafael Donizete Lopes. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho da 26ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 16ª Legislatura, no dia 9 de agosto de 2016. Convido o vereador Joilson que faça a leitura do versículo da Bíblia. Eu saúdo a todos com a boa noite. Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Isto feito, passamos a pequenos expedientes. Está com a palavra o vereador Marcos Paulo. Marcos Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, público nos honra com a presença, imprensa escrita e falada, internautas. Presidente, final de semana aconteceu em nossa cidade, começou, em nossa cidade, a festa de Santa Clara de Assis, lá no bairro Penha do Rio do Peixe. E aconteceu uns pequenos horários. Microfone do rodeio foi aberto em horário que estava tendo a missa, para teste de som, só que era para teste. Só que daí deixaram um pouquinho alto o som depois do teste de microfone e já soltaram o som. Isso aí foi uma falta de respeito, que a comissão, sabendo o que estava acontecendo ali também, poderia ter aguardado mais 10 minutinhos, e isso não aconteceu. Então fica o repúdio aí pela comissão do rodeio estar sabendo o que estava acontecendo ao lado e não ter tido um pouquinho de espera ali, E colocou e depois não começou a montaria, não começou nada, mas deixou tocando, interrompendo. Presidente, só que também na quarta-feira, abertura do rodeio, começou-se a ventilar já na terça-feira, R$105 mil gasto da prefeitura, dinheiro público para apresentação artística. E a legislação nova fala, o artigo 4, de 2/7/2016 a 31/12/2016 é proibido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para animar a realizações de inauguração. Penalidades para quem descumprir estes itens são: suspensão imediata da conduta. O candidato beneficiado de agente público ou não ficará sujeito de cassação do registro ou do diploma de qualquer candidato que compareça, Só que o que acontece? Aí vem o porém. Fica proibido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos. Essa legislação vem somente para inauguração de obras públicas ou todo tipo de show artístico é proibido? Gostaria, presidente, que partisse desta mesa aqui, buscar um pouco um auxílio jurídico aí, para a gente ter esse entendimento melhor. Até onde foi? Por causa, se caso isso aí realmente aconteceu, dos R$105 mil sendo investido para o rodeio, e se caso cometeu-se algum crime, não posso acusar, por causa não tenho conhecimento jurídico. Por isso que eu peço essa mesa
o auxílio aí para a gente poder chegar e também esclarecer para a população aonde está, se realmente isso é permitido ou não é permitido. Por acaso estava lendo muita lei, até agora mesmo Maurício colocou aqui a respeito de um acordo de bancada das entidades do nosso município que precisa de verbas. Realmente elas precisam. Daí fica o porém, que tem um limite para você fazer destinação de dinheiro público para entidades. Agora, abre uma exceção quando é de caráter de emergência. E a gente sabe que a maioria das entidades nossas está precisando em caráter de emergência. Por causa do quê? O poder público, que poderia já ter feito o seu papel antes, deixa chegar sempre próximo a uma eleição para começar a destinar verba. Isso eu acho que não poderia acontecer em nosso município. Isso a gente poderia já ver, olha, a entidade X vai estar precisando da verba. A verba que a prefeitura destinou no começo do ano é para quanto tempo? Depois no segundo semestre vai precisar novamente. Porque já não destina tudo certo já desde o início. Vai ter um acordo de bancada, sim. O Maurício pediu, tem. Por mim, por causa das entidades. Não é por causa da prefeitura, não. As entidades necessitam. Mas a prefeitura deveria olhar isso aí antes. Obrigado. Boa noite, presidente. Eu vou na mesma toada do vereador Marcos Paulo que me antecedeu. Eu queria saber, presidente, tem uma lei que foi aprovada nessa legislatura, de autoria do vereador Carlinhos Sartori. Eu queria saber dos vereadores, qual vereador foi o representante do Legislativo junto com a comissão organizadora do rodeio. Que foi aprovada uma lei aqui, então eu queria saber qual vereador fez parte da comissão. E também, na mesma toada do Marquinhos, é importante o público que nos ouve nesse momento, é que algum tempo, não muito, num passado muito próximo, o prefeito municipal, José Natalino Paganini, baixou um decreto de contenção de gastos e fez emergencial. Então, se lá atrás fez contenção de gastos, deu a justificativa que só não ia cortar gastos da saúde, só não ia cortar gastos da educação, mas certamente dinheiro na prefeitura tem, porque para dar 105 mil no momento econômico que os vereadores e principalmente o líder do prefeito, toda vez que nós fazemos um requerimento, procuramos trazer aquilo que as entidades esperam que nós, legisladores, façamos, o próprio líder do prefeito muitas vezes vota contra e justifica que é o momento econômico. Quando não era culpa, todos sabem, é o momento econômico. Então, nesse sentido, seria muito bom esclarecer para quem nos ouve. Se cortou de forma de decreto, se está em crise, por que então 105 mil numa tacada só para beneficiar um rodeio? Será que é a política de pão e circo há 60 dias da eleição? Será que os fornecedores estão em dias na prefeitura, senhor presidente? Então, são questionamentos, são argumentos que merecem ser levantados nesse momento para nós termos uma análise bastante sucinta para explicar a quem nos ouve e a quem se faz presente. É muito importante isso. E em relação ao que não foi votado aqui, conforme o Carlinhos ali levantou a voz e falou que não foi aprovado, é até bom ter sido aprovado,
Porque senão o vereador que fosse fazer parte da comissão estava sendo achincalhado nesse momento. E não ia ter resposta para essas perguntas e muito menos para a população. Então, chega de se justificar o momento econômico, crise, e libera 105 mil no momento que se fala que está em crise. Então, mais uma vez, é uma deixa aí que nós podemos questionar e esperamos aí poder ter as respostas adequadas nesse momento e principalmente de acordo com aquilo que as pessoas querem saber. Será que está em dia com os remédios na rede básica? Certamente não está, porque nós ouvimos muitos questionamentos. Falta produto básico. Então, é isso que as pessoas questionam. Se tivesse num céu de brigadeiro, aí sim. Agora, não tem sentido. Não cortaram o carnaval, não fizeram um monte de corte porque não tinha dinheiro, porque agora 105 mil numa tacada só pro rodeio. Muito estranho. Libera 105 mil lá, mas vamos ver os valores das entidades aí que tanto falam, pedindo para votar em acordo de bancada porque as entidades estão precisando. É essa a lógica. Dá 105 lá e agora nós temos que fazer um acordo de bancada para poder liberar para as entidades com a justificativa que essas entidades estão no vermelho. Muita incoerência no momento crítico. A palavra, doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, Turcão aqui, Bicudo, da Shalom. Primeiramente, eu queria falar sobre a lei eleitoral que o Marquinhos levantou e eu procurei o artigo. O artigo ele diz especificamente sobre inaugurações, como a gente estava olhando. Mas vale a pena a gente estar observando com um pouco mais de cuidado isso aí, Marquinhos. E nós falamos de acordo de bancada, sobre a necessidade de se passar recursos para as entidades. Nós temos que fazer a autorização nessa casa do repasse. Esse tipo de repasse ele não pode ser feito por decreto. E todos sabem da necessidade das entidades. E observam que, como o Dr. Rafael falou, não é só pão e circo. Não é a primeira vez que se está repassando subvenções a entidades nessa casa. Nesse ano não é a primeira vez que isso está acontecendo. Por outras vezes já aconteceu. E querer associar repasse à entidade a um evento cultural não tem o menor sentido. E o que realmente privado, eu vou lhe explicar uma coisa que o senhor talvez não tenha conhecimento. Os 105 mil reais que foi pago para o evento foi para 30 mil itapirenses irem gratuitamente no show. São pessoas que não têm a menor condição de ordem financeira de poder acompanhar um show. O senhor é contra as pessoas ir de uma forma gratuita? O senhor é contra o evento cultural? O senhor é contra o povo de Itapira poder prestigiar o rodeio? É isso que o senhor está falando. O senhor está sendo contra, não atender a população. A população, de uma forma geral, tem o direito de estar lá no rodeio. E é isso que o prefeito fez. O prefeito repassa dinheiro a entidades, a prefeitura ela faz o repasse financeiro, procura da melhor maneira manter a sua parte financeira em dia, mas não pode se esquecer da população de uma forma geral. A população tem direito à saúde, a população tem direito à cultura, a população tem direito a situações. E não foi para benefício particular. Ninguém repassou dinheiro para a pessoa comprar convites. Eram por volta de 30 mil pessoas dentro daquele estabelecimento de uma forma gratuita. População itapirense como você, como o senhor e como todos os outros que nós pedimos votos. Aquelas pessoas que estavam lá tinham o direito sim de se privilegiar, tinham o direito sim de divertir-se. Nós não podemos fazer demagogia de uma ordem que gastou 105 mil. Tudo bem, a crise eu compreendo, mas se o senhor observar no orçamento existia dotação prevista.
Não era uma coisa sem previsibilidade orçamentária. E porque a crise não haverá cultura? Porque a crise, o povo ele tem que ser maculado também por isso? A previsão orçamentária anterior já estava enquadrando isso que iria acontecer. E olha, falo muito de crise. E continuarei falando mais vezes. Porque apesar do momento econômico que o Brasil se encontra, Itapira, pelas matérias vinculadas por aí, não está mal. Itapira, de uma forma geral, ela tem uma boa saúde. Itapira, de uma forma geral, ela está gerando emprego. Itapira, de uma forma geral, ela está cuidando do evento cultural da nossa cidade. Vistas aí o Festival de Inverno, vistas o evento de cinema, vistas a Festa do Peão. E cuida também, Décio, das entidades, dos menos favorecidos. Está lá a Casa Transitória e outros mais. Isso é uma crítica. Que bom que as bancadas se uniram. Que bom que a oposição também tem esse senso. Mas o prefeito e a prefeitura também cuida do povo. E o povo tem o seu direito de também estar na Festa do Peão. Como esteve e estará em outros anos e esteve em anos anteriores. Obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo elementar do pequeno expediente, passando de imediato ao expediente. Discussão da 25ª sessão ordinária. Vista do vereador Marcos Paulo. Passamos ao projeto de lei. Projeto de lei 0046. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Antônio Ribeiro de Zorro a rotatória implantada na Rua José Pereira, na confluência com a Avenida Braz Aires e a Rua Visconde de Cairu. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aos 8 de agosto de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despacho às comissões. Projeto de lei 0047. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Fica denominada de Alberto Stringuete, Nenê, a ponte localizada no bairro Stringuete, na IPI 459, denominada de José Vieira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aos 9 de agosto de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despacho às comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Após acordo entre as bancadas, eu requeiro que, após a leitura das proposituras 48, 49 e 50, que são sobre subvenções sociais e auxílio, após a leitura delas, todas elas venham à ordem do dia de hoje, venham às comissões para ser exarado o parecer e voltem à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. 48. Está em votação o requerimento do vereador Maurício, se acordo de bancada aí. Aprovado todos os vereadores. 48. Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores da Casa de Repouso Allan Kardec, no valor de R$ 35.000 em parcela única, e ao Lar São Vicente de Paulo, valor total R$ 35.000, parcela única. É outra. 49 agora. 9 de agosto de 2016, José Natalino Paganini. 49. Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores a entidades do município de Itapira. Casa Transitória de Itapira, Programa de Acolhimento Institucional, R$ 14.608,56, parcela única. CEPIM, Serviço de Proteção à Infância e Adolescentes de Itapira. Projeto Revelando Saberes, R$ 25.728,11, parcela única. Aos 9 de agosto de 2016, José Natalino Paganini. 50/2016.
Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de auxílio, valores da Casa Transitória do município de Itapira. Verba no valor de R$ 41.370. De acordo com as bancadas, vai para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado na presente sessão. Vai para as comissões. A comissão vai dar o parecer e volta para ser votado. Não vendo mais projeto de lei, passamos à emenda. Emenda aditiva número 01/2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta-se incisos 18º, 19º e 20º ao artigo 1º do projeto de lei 44/2016 com as seguintes redações. 18º. Rua Alan Tobias Ribaldi, número 92, Chácara de Recreio Cassimiro. Área mínima 400 metros quadrados, testada mínima 14 metros. 19º. Rua Clodomiro Boretti, esquina com a Rua Orlando Gomes da Cunha. Área mínima 125 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 20º. Rua Belinho Sartori, esquina com a Rua Décio Queluz. Área mínima 103 metros, testada mínima 7 metros. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Despacho às comissões. Não havendo mais emendas, passamos aos pareceres. Parecer número 66/2016. As comissões que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei 45/2016, de autoria do vereador Décio da Rocha Carvalho, que denomina via pública e o prolongamento da Rua José Gercoles Bodonese, após minudentes e acurados estudos no inteiro teor da propositura e análise, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe incline a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colégio plenário. Este é o parecer. Passa na ordem do dia da próxima sessão. Não vendo mais parecer, passamos aos votos pesar. Voto pesar número 276/2016. Jovem Derek Duarte, Carlos Aparecido Jamarino. 277. Senhora Olga Franco de Godoy Souza, Carlos Alberto Sartori. 278. Senhora Maria José Flávio Caetano, Carlos Alberto Sartori. 279. Senhora Michele Cristina de Lima, Carlos Alberto Sartori. 280. Senhora Geralda Teodora de Oliveira, Carlos Alberto Sartori. 281. Professora Heloísa Aparecida Victor Pereira da Silva, Carlos Alberto Sartori. 282. Senhor Décio Zanqueta Longo, Carlos Alberto Sartori. 283. Senhor Aparecido de Oliveira, Carlos Alberto Sartori. 284. Senhor Nelson Beatriz, Carlos Alberto Sartori. 285. Senhor Geraldo Basílio, mais conhecido como Leco, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o nosso regimento interno, procedemos 1 minuto de silêncio aos homenageados. Está em votação os requerimentos. Pesar. Aprovado todos os vereadores. Não vendo mais votos. Pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 259/2016. Voto de congratulação com a senhora Augusta Camaroto Pinto pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 260. Voto de congratulação com a senhora Maria de Fátima Piani Sintra pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de agosto.
Queremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a senhora Maria de Fátima Piani Sintra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de agosto. Esta importante pessoa para Itapira celebrou mais um ano de vida em 2016. Cabe a esta casa congratular com a data devido ao respeito necessário para com ela. Ao longo dos anos, essa cidadã teve iniciativas em prol da nossa cidade que merecem o reconhecimento e as homenagens deste colegiado representante da população itapirense, razão pela qual propugnamos pela consignação nos anais da casa do referido voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da decisão soberana do colendo plenário. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação. Aprovado pelo vereador. Justificativa de voto, vereador Marcos Paulo. Quero parabenizar a Fátima aí, que tem muita dedicação a todos os vereadores aqui dessa casa. Não faz diferença de nenhum, tanto situação, tanto oposição. Sempre trata bem a todos aqui, principalmente a população itapirense que vem aqui e fala muito bem das recepcionistas que a gente tem aqui na Câmara Municipal. Então, parabéns, Fátima, que Deus continue abençoando a sua vida e tudo de bom. 261. Voto de congratulação com a senhora Rosa Maria Godoy Cardoso pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 29 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 262. Voto de congratulação com a jovem itapirense Natiele Jesus, campeã mundial de jiu-jitsu em 2016. Joilson Batista, Militão da Silva. Está em votação. Ordem do dia, perdão. Ordem do dia. 263. Voto de congratulação com o professor Paulo Fernando Barbieri, recentemente empossado diretor da FATEC, Ugarida de Castro Pacheco. Carlos Aparecido Jamarino. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. Pela ordem, presidente. Eu solicito a leitura na íntegra do requerimento 264, por favor. Como requer? 264 na íntegra. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça oficiar a direção da empresa Expresso Fênix, responsável pelo transporte público coletivo no município, solicitando estudos e melhorias no sistema de embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida. Tal medida atenderia uma gama de usuários que muitas vezes têm dificuldade de locomoção, sendo que atualmente são obrigados a entrar e sair por portas diferentes, tendo de percorrer toda a extensão do veículo, inclusive passando pela catraca, dificultando o desembarque. A sugestão nesse sentido seria que os portadores de mobilidade reduzida possam embarcar e desembarcar pela mesma porta. Que uma cópia deste requerimento também seja encaminhada ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDEF. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Aparecido Jamarino, vereador. Ordem do dia. 265, 2016. Voto em congratulação com o padre Tarley Navarro, festeiros, fiéis e comunidade católica da Vila Bazani pelas festividades na Igreja de Bom Jesus. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 266. Requer oficiar ao deputado estadual Barros Munhoz para que faça gestão junto ao governo do Estado, objetivando a pavimentação asfáltica da estrada rural que liga Eleutério a Sapucaí, Minas Gerais. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 268. 267. 267, perdão. Voto de congratulação com a senhora Lídia Cima Marquezine pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 268. Voto de congratulação com a senhora Maria das Graças Oliveira pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 269. Voto de congratulação com a senhora Nair Bernardes Toledo pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 270. Voto de congratulação com a senhora Dalila Terezinha Galde Serra pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 271.
Voto de congratulação com a senhora Maria Edith Pereira Ribeiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 272. Voto de congratulação com a senhora Clara Lupe Guedes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 273. Oficiar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos sugerindo estudos para implantação de caixa postal no bairro do Rio Manso. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu solicito a retirada do requerimento 274, uma vez que ele já foi solucionado. Retirado pelo autor. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a leitura na íntegra da integração da indicação 177, por favor. Como requer. Não havendo mais requerimento, passando a indicação. Presidente, Pela ordem. Pois não. que lê na íntegra a indicação 178 e 179. 79. Como requer. Senhor presidente, eu também requeiro que as matérias de minha autoria sejam lidas na íntegra, por favor. Tá bom. Passamos então à leitura da indicação. 177. Sugere ao senhor prefeito. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que realize estudos junto à Secretaria Municipal de Educação, objetivando promover curso de Libras nas repartições públicas municipais, principalmente para servidores que trabalham como atendentes e recepcionistas, a fim de que possa orientar pessoas portadoras de necessidades especiais, neste caso, deficientes auditivos. Cada ano, a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade torna-se mais aparente. Uma peça fundamental no combate à exclusão social é o governo, pois é quem tem o poder de elaborar políticas públicas destinadas à mudança deste quadro. A implantação não significaria uma demanda alta de gastos e, ainda por cima, estimularia a inclusão social em Itapira. Sendo esses os motivos, apresento essa indicação. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Aparecido Jamarino, vereador. Despacho ao senhor prefeito. 178, também na íntegra. Sugere recapeamento asfáltico da rua Otávio Monese no Parque São Lucas. César Augusto da Silva. Na íntegra. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que determine ao setor competente da municipalidade proceder à execução do necessário recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Otávio Monese no Parque São Lucas, em razão dos inúmeros e consideráveis desníveis existentes ao longo daquela importante via pública da nossa cidade, além dos constantes buracos na camada asfáltica. Aos 9 de agosto de 2016, César Augusto da Silva, vereador. Despacho, senhor prefeito. 179, na íntegra também. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que determine ao setor competente a substituição de lâmpadas queimadas no playground e no entorno do campo Alcides Laura e Vila Boa Esperança. Sabe-se que é do dever do poder público zelar e prestar manutenção aos espaços públicos da cidade. É também um direito do cidadão poder desfrutar destes mesmos espaços de maneira adequada, como, por exemplo, com correta iluminação. É fato ainda que esta solicitação já foi feita várias vezes à administração municipal, porém até o presente momento nenhuma ação foi tomada. Sugiro ainda que o prefeito ou mesmo os vereadores passem pelo local indicado no período noturno para terem uma noção exata da realidade vivida pelos moradores e usuários da localidade. Aos 9 de agosto de 2016, César Augusto da Silva, vereador. Despacho, senhor prefeito. 180. Na íntegra também, né, vereador? Na íntegra também. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que determine ao setor competente a instalação de tela de proteção na grade da arquibancada do ginásio poliesportivo José Carlos Malandrin, no bairro dos Prados. No referido ginásio, a falta de tela de proteção na grade que separa a quadra da arquibancada pode trazer risco de acidentes para atletas e espectadores, tendo em vista as diversas modalidades esportivas praticadas no local. Como a estrutura tubular já existe no local, não seria de grande monta os recursos investidos para tal melhoria, evitando assim qualquer possibilidade de alguém se ferir com uma bolada vinda da disputa em quadra. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Aparecido Jamarino, vereador. Despacho, senhor prefeito. 181.
Sugere construção de redutores de luz. Indicamos, senhor prefeito municipal, escutado esse signo plenário para que determine ao setor competente da prefeitura realizar estudos e providências no sentido de se implantar redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Mário Covas, mais precisamente nas proximidades do acesso ao loteamento Santo Expedito, nos dois lados da avenida. A necessidade da aplicação da lombada é que os motoristas tenham aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres, inclusive com registro de acidentes. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa, senhor prefeito. 182. Indicamos, senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, determinar aos setores competentes da municipalidade, bem como encaminhar a direção da Expresso Fênix, empresa responsável pelo transporte público no município, solicitação para implantação de um ponto de ônibus coberto na rua José Pereira, esquina com a rua Ana Nery. Trata-se de uma reivindicação justa dos moradores daquela localidade e usuários do ambulatório do Instituto Bairral de Psiquiatria. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa, senhor prefeito. 183. Sugere ao senhor prefeito estudos objetivando dotar de iluminação pública a praça existente entre a rua Visconde de Cairu e a Avenida Braz Aires. Indicamos, senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que promova estudo e providências objetivando a instalação de iluminação pública na praça existente entre a rua Visconde de Cairu e a Avenida Braz Aires, na Vila Bazani. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa, senhor prefeito. 184. Indicamos, senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que determine ao setor competente da municipalidade proceder à execução do necessário recapeamento asfáltico nas ruas Maria Luísa e Ezequiel Pereira, na Vila Pereira, em razão dos inúmeros e consideráveis desníveis e buracos na camada asfáltica. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa, senhor prefeito. 185. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, para que determine ao setor competente poda de árvores na estrada municipal que dá acesso ao bairro do Tronco, próximo à propriedade da família Borges. Aos 9 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa, senhor prefeito. Passamos agora a leitura dos ofícios. Do Ministério da Educação, comunicado de verba no valor de R$ 1.850. O mesmo Ministério, verba de R$ 1.680. Ainda verba de R$ 1.410. R$ 1.890. R$ 680. R$ 5.710. R$ 6.360. R$ 4.990. R$ 9.190. R$ 3.860. R$ 2.570, R$ 2.590, R$ 1.490, R$ 1.550, R$ 1.080, R$ 1.380, R$ 1.670, R$ 5.000, R$ 1.730, só. Da Caixa Econômica Federal, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, notificamos Vossa Senhoria, Décio da Rocha Carvalho, para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 18 de setembro de 2016, no valor de R$ 237.679,74, destinados a este município, referente à sexta parcela do contrato 0429-815-24, assinado em 30 de 12 de 2014, no âmbito do programa Saneamento para Todos, modalidade de abastecimento de água. Assina Márcio Antônio de Paula Capato, gerente. Secretaria de Defesa Social, Departamento de Trânsito e Transportes Públicos, ao senhor Décio da Rocha Carvalho, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira. Conforme várias solicitações desta Igreja Casa de Leis para instalação de pontos de ônibus, coberturas, visamos através desta informar que os mesmos estão sendo realizados conforme a Lei Municipal 5.461, de 10 de dezembro de 2015. Assina Rafael Batista, diretor de Trânsito e Transporte.
Da Secretaria Municipal de Educação, em atenção ao requerimento 0221-2016, o qual solicita que seja estabelecido o ponto de ônibus do Flávio Zac, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o pedido foi atendido. Assina Rosa Ângelo e Amarino. A Câmara Municipal de Itapira, ao presidente da Câmara Municipal, assunto atendimento executivo CPFL Câmara Municipal. Com o intuito de aumentar e estreitar o relacionamento com esta respeitosa Casa Legislativa, a CPFL estruturou uma área de relacionamento com clientes do Poder Público Municipal. Os assuntos referentes à CPFL deverão ser encaminhados para o consultor de negócios abaixo, que adotará providências para solucionar o pleito e a resposta seja mais rápida. Assina Devanir Mantovani Júnior, gerente de relacionamento. Não, vou parar um pouco. A Câmara Municipal de Itapira, atendimento exclusivo CPFL Câmara Municipal. Com o intuito de aumentar e estreitar o relacionamento com esta respeitosa Casa Legislativa, o CPFL estruturou uma área de relacionamento com clientes do Poder Público Municipal. É uma cópia. Da Secretaria Municipal de Saúde. Em atenção à indicação 0137-2016, o qual solicita estudos para implantar um CAPSAT na Vila Isaura, informe que o município já possui um CAPSAT situado à Rua Ernesto Stringuete, 140, Conjunto JK Oliveira, Itapira, São Paulo, inaugurado em 19 de setembro de 2005, contando com uma equipe composta por 13 funcionários, sendo uma médica psiquiatra, um psicólogo coordenador, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, 2 assistentes sociais, 2 terapeutas ocupacionais, uma monitora de TO, um recepcionista, um professor de educação física, um serviços gerais, atendendo um total de 228 pacientes. Assina Rosa Ângela Amarino, secretária municipal de saúde. Senhor presidente, passe todos os ofícios cientes. Senhor presidente, peço trabalho por 10 minutos, para que possamos pôr a pauta em ordem. Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. Ainda no expediente, peço a leitura dos pareceres. As comissões que a esse subscrevem, estado que for exarar parecer ao projeto de lei 48 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores à Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Leitura do parecer 68/2016. As comissões que a esse subscrevem, estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 49/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores às entidades do município de Itapira, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo do plenário, é este o parecer. Passo para a ordem do dia o parecer. Parecer número 69/2016. As comissões que a esse subscrevem, estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 50/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de auxílio, valores à Casa Transitória do município de Itapira, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Ordem do dia de hoje. Não vendo mais parecer, passamos de imediato à ordem do dia de hoje. Projeto de lei 48/16. Está em única discussão. Está em discussão. Projeto 48/16. Palavra, vereador Marco Paulo. Presidente, como eu coloquei aqui no
pequeno expediente a respeito da destinação para nossas entidades, pois a gente sabe o que eles estão passando, e não é agora que está passando isso aí. Já desde o início do ano, eles vêm pedindo ajuda para o poder público. E o que mais entristece é ver que essa ajuda espera chegar na hora que está naquele vermelho mesmo, que já tem contas atrasadas para poder fazer destinação. É triste ver isso aí, sendo que já estava orçado no município para subvenção, dinheiro já, tanto na área da saúde, tanto na área da criança e do adolescente, CMDCA, e já tem esse dinheiro, esse fundo. E só entregar depois que saiu na internet que a entidade tal está precisando de alimento, a entidade tal está precisando de utensílios para cozinha, a entidade tal está precisando de produtos de higiene. Isso aí, por que o poder público deixa chegar nesse ponto? Olha, o Allan Kardec, hoje eu estou contando o jeito que está sendo feito o repasse, que é em parcela única. E eles vão saber pagar já as contas que eles têm e as contas que está para começar agora, para eles programar. Só que o que mais entristece é que hoje a gente está aprovando aqui nesta casa. Só que amanhã pode estar na rede social que a prefeitura está destinando, autorizando, a Câmara Municipal autoriza que o Poder Executivo a repassar sob forma de subvenção social valores às entidades por ser ano eleitoral. E, olha, passa um, entra outro e fica uma coisa dessa que eu acho que não poderia estar acontecendo em nosso município. É que, infelizmente, é o jeito que o Executivo trata nossas entidades. Isso aí eu lamento, por causa... Poderia ter feito esse repasse no período antes, não esperar chegar em estado de calamidade, estado que estão necessitando ali, por causa depois do dia 3 de agosto, só se faz repasse de subvenção para entidades que realmente estão no vermelho, para entidade que realmente, se o poder público não ajudar, vai quebrar. Por causa, se a entidade não estiver quebrando, se o poder público repassar dinheiro para essa entidade, o que acontece? O poder público também está respondendo crime de responsabilidade fiscal. E a gente podemos colocar aí até mesmo uma pedalada, como aconteceu a pedalada de arrecadação de uma presidente aí, pode estar sendo o quê? Injetando por causa de ser ano eleitoral. E ano eleitoral você não faz essas coisas. Meu voto vai ser favorável, mas não, eu espero que esses projetos de subvenção para o Allan Kardec, Lar São Vicente, que é o que está sendo votado agora, colocando aqui em discussão e vai ser votado, não chegue mais nesse ponto de chegar ano eleitoral, que é triste ver o que o poder público faz. Obrigado. Continua a discussão, projeto. Nenhum vereador fez a palavra. Está em única votação o projeto 48/2016. Aprovado todos os vereadores. Projeto de lei número 49/2016. Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de subvenção social valores da entidade do município. Autor prefeito municipal. Está em discussão. De ordem. Lê na íntegra, por favor. Peço que o secretário faça a leitura. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, sob forma de subvenção social, recursos financeiros às entidades do município de Itapira. Artigo 2º. Os valores abaixo serão repassados no mês de agosto de 2016. Entidades. Casa Transitória de Itapira. O projeto é Programa de Acolhimento Institucional, recurso municipal no valor de R$ 14.608,56. Parcela única.
CEPIM, Serviço de Proteção à Infância e Adolescentes de Itapira, projeto Revelando Saberes, recurso no valor de R$ 25.728,11, parcela única. Artigo 3º. Deverá o Poder Executivo Municipal: 1. Repassar os valores à entidade conforme disposição do artigo antecessor através da Secretaria de Fazenda. 2. Orientar a entidade quanto aos procedimentos técnicos e operacionais que regem a execução do projeto desta lei. 3. Assessorar, supervisionar, fiscalizar a implantação e o desenvolvimento do objeto desta lei, indicando parâmetros e requisitos mínimos para as atividades desenvolvidas, sempre em harmonia com as diretrizes básicas da entidade, prestigiando sempre a autonomia desta em relação ao seu projeto social e à sua própria administração em geral. 4. Receber e julgar mensalmente, através da Secretaria de Promoção Social, a prestação de contas parcial, sob pena de ensejar a suspensão do repasse dos recursos financeiros até que seja regularizada a situação. 5. Receber e julgar até 30 de janeiro do ano subsequente a prestação de contas final. Artigo 4º. Deverá a entidade beneficiada: 1. Receber os recursos financeiros na medida em que for repassado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 2. Executar integralmente as ações atinentes às suas atividades finalistas. 3. Assegurar ao Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria Municipal de Promoção Social, as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execução do objeto desta lei. 4. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo município de Itapira, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas na execução do objeto desta lei. 5. Prestar contas dos bodes e instruções estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 6. Recolher aos cofres municipais, quando da prestação de contas final, os eventuais saldos dos recursos repassados e não utilizados, inclusive os provenientes de aplicação financeira. 7. Manter contabilidade e registro atualizados em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda manter registros contábeis específicos relativos ao recebimento de recursos oriundos do presente termo. 8. A meta desta lei refere-se aos demandatários da assistência social e não à meta total de atendimento da entidade. Artigo 5º. A prestação de contas dos recursos consignados deverá ser feita por meio de prestação de contas parcial e de prestação de contas final na seguinte conformidade. 1. A prestação de contas parcial deverá ser apresentada à Prefeitura mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no período, relatório de acompanhamento financeiro sucinto, relatório de acompanhamento financeiro detalhando os gastos. 2. A prestação de contas final deverá ser apresentada à Prefeitura até 30 de janeiro do ano subsequente, apresentando documentos relacionados da Instrução número 2/2008 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos das exigências contidas na Lei Federal número 4.320/64, bem como da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Os recursos provenientes desta lei deverão ser aplicados em despesas de custeio dos projetos apresentados e aprovados pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aos 9 de agosto de 2016, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. A palavra é do irmão Paulo. Presidente, projeto de lei 49 que está autorizando a casa transitória CEPIM. Casa transitória no valor de 14.000, né, parcela única. E o CEPIM em 25.728,11 de parcela única. Gostaria também de já fazer um pedido para o líder de prefeito que está aqui na Câmara Municipal, Maurício Cassimiro de Lima, para trazer para a gente como foi feito um acordo de bancada nesta casa, como foi feito o pagamento do SOS
do SOS, como a prefeitura fez o repasse para eles. Se já terminou de pagar todas as parcelas. E então, peço para o líder trazer para a gente essa informação do SOS, por causa é outra entidade também do nosso município, que assiste muitas famílias do nosso município com cestas básicas e entre outras coisas que o SOS fornece no nosso município aí de auxílio para a nossa cidade. E fica o questionamento que o SOS está fazendo até mesmo uma noite festiva agora no mês de agosto para recursos. E no início do ano eu subi aqui, desde quando começou a vir os projetos de subvenção social para as empresas, para as entidades, pedindo para que o prefeito olhasse com carinho, para não deixasse chegar na última hora para poder ajudar. Por causa você deixar uma entidade que necessita, atende crianças, que era obrigação do poder público estar atendendo, e não está, igual o CEPIM. O que acontece? Daí vem, com uma subvenção, só esse dinheiro para o CEPIM, não consegue manter o ano inteiro, não consegue manter 6 meses, por causa a gente sabe do gasto que tem uma entidade. Então, como era a obrigação do governo, o governo que está na Constituição Federal e o governo, a gente vê que muitas coisas cruzam-se o braço e vai deixando para uma entidade. Essa entidade fazer o papel que o governo era para estar fazendo. E daí depois vem e acha-se no direito de fazer apenas um pedaço e falar que não deixamos fechar, está aqui, só que fez essa entidade sofrer, sendo que poderia ter ajudado já desde o início. Então fica aí mais uma dica aí, para a próxima vez que vier projetos de lei, não deixar para chegar na última hora. Obrigado. É um projeto de lei. A palavra, vereador Dr. Rafael. 49. Presta o projeto, por favor. Eu acho que nesse momento, principalmente os vereadores da situação, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão daquilo que está sendo votado, Marquinhos. Porque todos os vereadores se recordam que nós fizemos emendas no orçamento quando tivemos a oportunidade de fazer as emendas, e os vereadores da situação votaram contra. E eram emendas para algumas dessas instituições. Né, Marquinhos? César? O senhor se recorda, né, César? E os vereadores da situação vão lembrar também. Agora, é uma incoerência, para não dizer uma anencefalia, votar contra quando entra o orçamento aqui para ajudar essas entidades e agora acudir as entidades no mês de agosto, sendo que esse dinheiro já poderia estar nas mãos da entidade quando nós fizemos as emendas. Agora não tem sentido, e podem subir aqui os vereadores que votaram contra naquele momento, podem dar a justificativa que for, mas para essas instituições, certamente, tem que dar uma explicação para cada uma delas. Casa Transitória, CEPIM,
o Asilo São Vicente. E aí, como é que fica agora? Como é que nós falamos para quem nos ouve? Como é que nós falamos para os funcionários dessas instituições que estão em dificuldades? Como é que nós falamos para as pessoas que tocam essas instituições se está faltando mantimento, se está faltando tudo e mais um pouco? Agora, não tem sentido vossas excelências terem votado contra essas instituições e agora acatar aquilo que o prefeito está mandando em agosto de 2016. Concede uma parte, vereador? Sim, vereador. Como foi colocado aí as emendas parlamentares que é feito no orçamento da prefeitura, onde os vereadores podem orçar as entidades, se aprovado fosse o ano passado, no mês de fevereiro, o prefeito poderia já repassar o projeto nesta casa, ser aprovado pelos vereadores e se tornar realidade para a entidade estar recebendo já esse dinheiro a partir do mês de fevereiro, por causa quando começa após o recesso, por causa todo projeto de lei para o ano seguinte tem de ser votado no ano seguinte. A gente faz retroativo o orçamento e e subsequente vem já em fevereiro o repasse. Então, desde fevereiro, essas entidades poderiam estar administrando esse dinheiro. Então, senhores vereadores, isso demonstra uma irresponsabilidade, para não dizer outras palavras, em relação a isso. Porque votar contra, quando se faz a emenda para a instituição, e nesse momento é bom e oportuno dizer, para quem nos ouve também, é que talvez com esse dinheiro que foi rejeitado quando entrou as emendas, teria um tempo hábil de se fazer um planejamento ao longo do ano. Agora, espera-se até quase o final do ano para secar a torneira dessas instituições e agora apresentar uma emenda que poderia ter sido feita no orçamento que foi aprovado aqui no ano passado e nos anos anteriores, não é só desse ano. Então fica aqui, acho que o vereador Maurício, em nome do prefeito, representando aqui a casa, a bancada da situação, que nos esclareça, por que Vossa Excelência orientou a bancada a votar contrário quando fizemos as emendas, e agora o seu prefeito, de Vossa Excelência, manda o projeto para cá e Vossas Excelências vão votar favorável? Por que não votou lá atrás? Expliquem para essas instituições e para quem nos ouve. É um bom momento para falar, olha, nós votamos contra lá atrás porque nós não queríamos. Agora, esperar chegar em agosto para poder fazer aquilo que poderia ter feito lá atrás não é fazer o dever de casa. Perdoar a dívida de 1.800.000, o prefeito faz por decreto. E esses valores que nós estamos aprovando, não dá nem 10%, Marquinhos, daquilo que foi perdoado. E ainda bem que a pessoa retirou o processo contra a prefeitura de 1.600.000. Daria para juntar o dinheiro de todas as instituições, não chegaria nesse valor, César. Então, o valor de uma pessoa para o prefeito Paganini é maior do que todas as instituições do terceiro setor. É a conclusão que nós tiramos. Muita incoerência, muita demagogia, para não falar outras coisas. Pasmem nesse momento. Com a palavra, doutor Pedro. Eu acho muito petulância, entendeu? Quando a minoria pretende instituir as regras de um jogo que ela mesma lançou. Eu ainda acredito que a democracia, entendeu, é a força da maioria. A palavra, doutor Maurício. Bom, primeiramente, um questionamento, se eu subiria aqui para falar sobre essa situação.
Vamos primeiro começar pelo setor de divisão financeira. A capacidade do executivo em saber administrar verba para qual instituição vai, qual valor, qual necessidade. Quando se falou aqui fazer emenda a uma instituição e outra, doutor Rafael, o senhor fez emenda para todas as instituições que têm a necessidade aqui em Itapira? O senhor não fez emenda nenhuma. O ano passado não existiu emenda. As emendas o senhor votou contra, vereador. Escute, o ano passado... O senhor tem que explicar por que o senhor votou então, contra. Preste atenção no que o senhor fala. Tá o senhor certo, senhor vereador. O que eu vou te falar. O ano passado, no Fale, momento... vereador. Preste atenção. O senhor votou contra as instituições. Falar, vereador. Senhor presidente, o ano passado, quando existiu o momento de fazer as emendas não foram feitas nessa casa por ninguém. A única que está aqui na minha mão. Então o senhor sobe aqui para falar de uma coisa que não aconteceu? Isso é demagogia. Não. O senhor não fez emenda no ano passado. Ninguém fez emenda no ano passado. Eu estou querendo salientar porque não voto contra. O discurso mudou de vossas excelências. A hora de fazer emenda, não vieram fazer. E o discurso muda. Começando por aí. Em segundo ponto, senhor presidente, eu não estou dando a parte. Senhor presidente. Respeito a palavra como eu respeitei as palavras dos colegas. Eu quero que vocês prestem atenção como eu... Eu vou me ausentar do plenário por 1 minuto para mostrar para esse vereador e ele explique por que votou contra algumas propostas de algumas instituições. Sim, senhor vereador. Aí nós vamos sentar e conversar. Me dá 2 minutos, vereador. Dou 2 minutos. E digo mais, senhor presidente, a divisão feita pelo município, ela é coerente. Ela é dada conforme a necessidade da entidade. Não é a primeira vez que nós estamos fazendo votação para repasse. Salvo um momento que existia uma dúvida com o vereador Marcos Paulo, e eu estava buscando sobre dados. Diz o seguinte, artigo 73, parágrafo 10, lei 9.505. Fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizados por lei e já em execução. Todos eles estão enquadrados nisso. Então não existe nenhuma quebra na lei em fazer o repasse às entidades. Não é o momento eleitoral que está fazendo, e sim um trabalho feito pelo prefeito de muito tempo anterior. Isso que foi feito e continua sendo feito é o que todos devem fazer. No momento de necessidade, fazer a distribuição. É a distribuição às necessidades de cada entidade em cada momento. Infelizmente, a prefeitura não é rica suficientemente para fazer uma distribuição, uma abrangência financeira. Ainda não, senhor vereador. Quando o senhor esteve aqui, eu respeitei, lhe ouvi com muita calma para poder falar. Apesar do ano passado não existir nenhum tipo de emenda feita por essa casa, eu reconheço que anos anteriores existiram emendas sim. E essa casa votou contra, sim. Mas as entidades não foram desprivilegiadas. A nossa justificativa foi uma única, que a prefeitura, que o executivo conhecia as necessidades de cada entidade e iria fazer o rateio financeiro de uma forma adequada, dentro da possibilidade do município. Porque não é de uma forma desordenada que se pega e se faz uma emenda. A emenda ela tem que enquadrar-se dentro de um programa de gestão. Você pode tirar de um determinado local e fazer falta. Você pode tirar de um determinado local e o programa está estabelecido para esse local. E em virtude disso e confiando no trabalho que foi feito pelo nosso prefeito, sabendo que ele iria atender sim as entidades, foi que nós não aceitamos as emendas. Apenas por isso. E as entidades, existiu o repasse para todas as que solicitaram, talvez não exatamente na quantidade financeira que elas desejavam, em virtude das dificuldades econômicas que todos passam, não só o município, mas como o Estado e como todo o brasileiro passa de uma forma geral, mas não, em momento algum, deixou de ser repassado de ordem financeira às entidades que tinham necessidade, salvo aquelas que estavam irregulares, que não poderiam receber os seus repasses. Portanto, senhor vereador, em relação ao voto contra, não quero falar que se vocês fizeram a emenda ou não. A questão é uma única e só. A questão que o ano passado não existiram essas emendas, anos anteriores, sim, existiram, são reais, e que a divisão feita
para as entidades em nossa cidade são feitas de uma maneira criteriosa, são feitas de uma maneira que se possa dividir entre todas e com muito cuidado, para que você também não tenha problema de gestão orçamentária no município. Obrigado, senhor presidente. E o vereador está em única votação o projeto de lei 49/2016. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 050/2016. Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de auxílio o valor da casa transitória do município de Itapira. Está em discussão. A palavra ao doutor Rafael. Senhor presidente, eu acho que a oportunidade de responder para o vereador Maurício e pedir, vereador Maurício, que essas emendas nós não fizemos o ano passado, porque vocês votaram os outros 2 anos contra. Então, eu estou com a palavra, o senhor suba aqui e dê a explicação no horário que o senhor puder falar. Então, é bom o público, as pessoas entenderem que os vereadores votaram contra a Associação DAO, votaram contra o CEPIM. Vai marcando aí, vereador Maurício. Votaram contra a Pólen, votaram contra a aquisição do aparelho de mamógrafo, por promessa de campanha do seu prefeito. Votaram contra, Marquinho, a aquisição de 4 viaturas para a Guarda Municipal. Então o prefeito foi pedir para as empresas, coisa que o poder público deveria oferecer a contento para as pessoas, haja vista a insegurança no município. Votaram contra a subvenção para as Corse. Votaram contra, César, uma emenda de Vossa Excelência de 40 mil, que o senhor pedia lanches para os pacientes e acompanhantes que fazem tratamento em outras cidades. O senhor se recorda, César? Votaram contra o auxílio aos portadores de deficiência da Associação DAO. Votaram contra o IPA. Votaram contra o grupo de escoteiros de autoria do vereador Marquinhos. Votaram contra a Associação Eclética dos Aposentados do vereador Marquinhos. Então, vereador Maurício, eu só dou uma justificativa para Vossa Excelência. Nós não apresentamos nenhuma emenda porque o senhor ia fazer a mesma coisa nos 3 anos anteriores. Vossas Excelências votariam contra. Nós não queremos desgastar ainda mais a imagem, não das entidades, as entidades são maiores que nós 10 vereadores, mas a imagem dos vereadores que votam contra, Marquinhos. Então, essa justificativa que o senhor fala que nós não apresentamos emendas, estão aqui as emendas. Então, Vossa Excelência tem que ser esclarecedor para a população, porque o senhor aqui é o líder do prefeito. É uma incoerência muito grande. São pedidos que nós havíamos feito, sim. Mas as pessoas que nos ouvem, as pessoas que ao longo dos 4 anos acompanham a atuação de cada um, sabe muito bem aquilo que as entidades passam, votaram contra e agora vem falar que nós não apresentamos emenda. Para que apresentar emenda se essa bancada da situação vota contra? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, quando o senhor fala que nós não apresentamos emenda, para o senhor votar contra? Para vir aqui falar um monte de coisa e não falar a verdade para as pessoas, é melhor ficar no seu lugar, sentadinho aí, ouvindo o que é a verdade. Está aqui, ó. Está assinado, foi anulado porque Vossas Excelências orientou a bancada a votar contra. Então, é muita demagogia para uma coisa de suma importância para o município. Vamos votar, vamos ajudar a casa transitória, já havíamos aqui feito diversas emendas. Então, subir aqui e falar que nós não fizemos emenda, por que o senhor não fez a emenda?
O senhor é tão vereador nessa casa quanto nós. Ah, mas agora o executivo está fazendo aquilo que deveria ter sido feito lá atrás. Mostra uma ingerência. Conversaram com essas entidades para saber quanto elas gastariam ao longo de 12 meses? Pelo menos o que deu no início do ano não foi suficiente. É puxar o cobertor contra a instituição e subir aqui e falar um monte de asneira que as pessoas não têm o direito de ouvir. Fala a verdade, vereador. O senhor votou contra e orientou a bancada. O senhor subiu aqui e falou por que estava votando contra. É vexatório. Então, não tem coerência. Nesse momento, não tem coerência o discurso de Vossa Excelência. E falar que o prefeito está fazendo uma gestão boa para as entidades, foi conversado quanto gastaria? Aí o senhor sobe aqui e fala que os 3 vereadores são contra políticas de cultura no município, mas dão 105 mil reais e fala que é para levar a população. O povo foi um dia de graça. Os vereadores aqui ficaram em camarote, Marquinhos. Não ficaram lá embaixo, na areia, ficaram no camarote. Então, nós não somos contra a política de cultura, não. Pelo contrário, somos favoráveis. Mas sejam, ao menos, honestos no que falam. E sem falar o que está no jornal hoje, hein? Que pelo que se falou, tem vereador que, não sei se procede, mas parece que ganhou dinheiro vendendo camarote do rodeio. Não sei, a matéria está aí no jornal. Não sei se procede. Não sei se procede, mas que foi posto na mídia hoje foi. Então, nesse sentido, não dá para discutir mais isso. Quanto menos falar nesse momento e ouvir mais, pasmem, o ouvido do pessoal não é pinico. Continue a discussão, projeto. Com a palavra, vereador Maurício. Doutor, eu sou obrigado a falar sobre o que o senhor me disse. Uma falta de noção muito grande é não ter conhecimento naquilo que vota. Uma falta de coerência, uma falta de responsabilidade com o município é não saber o que você faz. Quando o senhor subiu nessa bancada e falou abertamente que o ano passado o senhor tinha feito emenda, eu tinha certeza absoluta que não tinha feito, porque eu presto atenção nos trabalhos legislativos. Nós conhecemos aquilo que é feito aqui. E não é feito de uma maneira sem você ter a noção ou respeito com a população. Quando o senhor bate no peito e fala, eu fiz, pode ter sido no passado, que eu concordei nessa casa. Mas quando disse que não fez, não foi para desrespeitar essas emendas. É para mostrar a falta de coerência e a falta de respeito com a população, do senhor nem saber o que o senhor fez no ano passado. Isso que eu quis demonstrar. Em relação às entidades, a Associação DAO recebeu. CEPIM recebeu. Pólen recebeu. Guarda Municipal, 4 viaturas, estão lá. E se o prefeito fez gestão municipal junto ao empresário, é porque o prefeito é empreendedor. O prefeito sabe das quantidades financeiras que são difíceis de se conquistar e vai atrás de recursos fora dos muros da prefeitura. Muito além do que a maior parte dos prefeitos fazem. Vai atrás de recursos federais, atrás de recursos estaduais, e se a entidade privada pode colaborar, ela deve colaborar. Ela tem que fazer a parte dela. As Corse recebeu. O IPA recebeu. Aposentados, eu não sei. Eu não posso lhe afirmar com certeza. Eu não tenho essa certeza. Mas era um sindicato, né? É um sindicato que o senhor fez a emenda, não é? Entidade sindical que recebe verba estadual, federal. Não, só estou perguntando, senhor. E quando o senhor fala que eu não fiz nada, eu sei o que o nosso governo iria fazer. E conhecia, e não só eu, todos os nossos colegas vereadores, sabíamos também onde iria ser aplicados os recursos financeiros.
Se falou muito da possibilidade, conversa com as entidades. Sim, foi discutido e muito com as entidades. E disse aqui, repito novamente, pode ter sido aquém que as entidades desejavam. Porém, você tem que conhecer o seu orçamento. Não é chegar, pegar dinheiro e sair. Não é um banco que é rico. A prefeitura vive condições que são de administração. Obviamente, nós queremos, de uma forma geral, ajudar a todas as entidades. Porém, nós temos que fazer as divisões e saber a quantidade financeira. Ou se o senhor fosse um prefeito municipal, o senhor atenderia integralmente todas as entidades, sem você ver o orçamento que existe. Quando eu falo em crise, eu falo com coerência. Falo que nós estamos tendo queda de ICMS, falo que o fundo de participação do município vem diminuindo, falo uma série de situações, e não nego. E muito bem, o perdão da dívida que tanto se fala. Se o senhor fosse um servidor público municipal, apesar de ter desviado o assunto, porque isso não tem nada a ver, mas se o senhor fosse um servidor, o senhor é um servidor público municipal, se a comissão que lhe julgasse num processo, que lhe mandasse embora da prefeitura, fosse incoerente, será que o senhor não iria entrar na justiça? Será? Falar do projeto, vereador. Com certeza, senhor presidente. É que eu estava respondendo sobre a situação. Não, concordo, senhor vereador, perdão. Mas voltando à nossa conversa, as entidades, de uma forma geral, elas foram assistidas no município. E quando a Vossa Excelência diz para mim que eu sou incoerente, eu lhe falo de uma ordem de cunho pessoal, de cunho, e não, em momento nenhum, quero ser ofensivo a Vossa Excelência. Quando eu quis dizer que o senhor não fez emenda ano passado, é que eu tinha certeza absoluta que tinha sido no ano retrasado, e que eu conhecia os trabalhos dessa casa, porque respeito a população, porque tenho atenção aos trabalhos legislativos, e conheço aquilo que foi votado dentro dessa casa. Palavra, vereador Carlos Amarim. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Eu queria que, antes de mais nada, da gente tentar se atentar aqui às necessidades e às questões do repasse para as entidades, né? Vamos esquecer um pouco o nosso lado político, oposição em situação, de imaginar quem votou contra ou não, até porque no orçamento que se foi referido ao ano passado, eu até perguntei para o Maurício, eu tenho certeza que não tinha votação de emenda no ano passado, e no ano de 2013 eu não estava aqui, então não posso responder. Então, quando o senhor falou que todos os vereadores votaram contra, eu não estava presente. Mas, respondendo às questões de então, senhor vereador, subsídio. Eu retiro 2013, 2014, referente à Vossa Excelência. Me perdoe. Ok, só estou se referindo aqui. Mas eu queria, assim, por isso que eu estou dizendo, independente da questão política, quando a gente foi aqui defendido pelo vereador Maurício, que houve um acordo, né, uma orientação, como o senhor falou, para que se votasse contra. E que realmente a prefeitura faz a gestão, no questionamento do senhor, se a prefeitura faz a gestão, junto às entidades assistenciais, no sentido de quanto elas precisam, né? Então eu queria aqui até agradecer a ajuda da assessoria nossa aqui da casa, que nos levantou muito rapidamente projetos aprovados no ano de 2015, que se referem, então, ao orçamento de 2014, que não houve aprovação. Projetos de 2015. Casa Transitória Flávio Zac, 31.570. Outra Casa Transitória Flávio Zac, R$ 117.700. Casa de Repouso Allan Kardec, R$ 50.560. Lar São Vicente de Paulo, R$ 55.000. Educandário Nossa Senhora Aparecida, R$ 264.841. Santa Casa, R$ 75.000. Lar São Vicente, R$ 50.000. Casa de Repouso Allan Kardec, R$ 50.000. Projetos de 2015. Ou seja, houve sim gestão e houve a participação da prefeitura na subvenção dessas entidades. Projetos de 2016, desse ano, e aqui respondendo a um questionamento do Marquinhos, do porquê agora, só agora na véspera da eleição, isso daí.
Ao longo do ano, CEPIM, R$25.000, mais uma do CEPIM, R$34.000, Casa de Amigos Ellen Keller, R$13.375, mais uma do CAEC, R$6.600, Lar São José, duas, R$5.400 e R$7.400, ADI, R$9.111, APAI, R$80.800, Casa Transitória Flávio Zac, R$122.000, Lar São José, R$16.800 e assim por diante. Educandário, R$95.000, mais uma do Allan Kardec, R$36.000, SOS, que o senhor fez o questionamento se houve repasse, R$9.000 esse ano, APAI, R$65.000, não, aqui eu não vou discutir o valor, o senhor fez a pergunta, eu estou respondendo que houve repasse. Associação Down de Itapira, R$50.000, APAI, R$43.000, Educandário, R$42.000 e assim por diante. Se nós formos falar aqui, nós vamos tomar muito tempo. Ou seja, eu acho que assim, numa discussão, se houve ou não aprovação do projeto do orçamento, se houve uma negativa da emenda no orçamento, porque a afirmação de que a prefeitura e o prefeito faria a gestão nas entidades foram feitas. As entidades receberam. Então, nós vamos segurar um pouco a questão somente política do ataque e entender que está, sim, havendo uma gestão do prefeito e da prefeitura com referência às entidades, mesmo que não houvesse, como não houve, a aprovação das emendas aqui. Então, eu só queria deixar assim, claro essas duas situações. Respondendo ao vereador Marquinhos, houve o repasse para o SOS, está aqui, e as outras entidades ao longo desse período. Tá? Obrigado e agradeço mais uma vez aí a assessoria que nos ajudou, nos auxiliou. Obrigado. Palavra, vereador Marco Paulo. Vereador, o senhor me dá um minutinho? Sim, vereador. Quando o vereador Maurício, líder do prefeito, fala que a prefeitura não é banco, ele tem que explicar para o Paganini que o SAI também não é banco, porque o Paganini trocou 2 cheques lá no SAI. Então, se a prefeitura não é banco, o SAI também não é banco. Então, vereador, a Vossa Excelência, com todo respeito, entrando no âmbito político, justifica entrando no âmbito isso aí para nós, seu vereador. Uma afirmação sorrateira, baixa, que não tem nada a ver com a discussão, que prejudica a discussão do projeto, senhor presidente. Presidente, não concedi a parte. Questão de ordem só, senhor presidente. Questão sorrateira, baixa, desnecessária, que prejudica a discussão do projeto. Vereador, eu não terminei ainda porque eu fui interrompido. Então, vereador Maurício, fala para o Paganini que o SAI não é banco. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questões sorrateiras, questões apenas políticas. Questões políticas, sorrateiras, desnecessárias. Presidente, colocando aqui das entidades, foi muito bom ter vindo aqui, colocado de todos os lados aí. Só que hoje a gente vê criança, adolescentes traficando. E o que o poder público faz? Cheguei com uma ideia nova aqui nesta casa, aonde essa casa aqui aprovou por unanimidade utilidade pública, o escoteiro, o MB 193 Itapira. Foi aprovado por unanimidade. Só que não é só aprovar uma entidade, utilidade pública, e essa entidade já vai conseguir. Precisamos também do poder público fazer sua parte, principalmente do executivo, que era o repasse. O porquê do repasse? O pessoal pode falar, mas peraí, escoteiro paga-se uma taxa. É crianças que pagam uma taxa. Só que, vamos lá, se a prefeitura faz o repasse de utilidade pública para a entidade, que já é utilidade pública, no projeto estava aquisição de vestimento para crianças carentes de nosso município. Escoteiro é conduta. Escoteiro, eles vão aprender um pouco mais ser cidadão. E sabe quando chegaram a pedir para a secretária nossa de educação fazer uma parceria, sabe o que ela colocou? Que não, a escola
não pode abrir. Não cedeu espaço para o escoteiro. E não deixou, sendo que tinha escola do município, que tem uma área grande, verde, o escoteiro pediu incomodato para a prefeitura. Só que não pediu a construção. Escoteiro, eles iam construir. A subvenção social que a gente estava pedindo aqui, a emenda que foi feita e foi negado aqui nesta casa, para escoteiro, era sim para comprar vestimento para essas crianças. E essas crianças iam ser isento de pagamento de taxa. E foi negado. Foi negado. E agora, vamos lá no Frávio Zac. Olha no Frávio Zac, o que a gente tem nas crianças lá? Se não fosse o judô, a capoeira, que é o que a gente tem no nosso município, por causa que começou no governo passado, e vem levando ainda, graças a Deus, o secretário desse ano também, dessa legislatura, não terminou com isso aí. Que se fosse a mando de outra pessoa que está lá na capital, que eu participei de várias reuniões, e tanto outros vereadores aqui participou de reuniões, ele já gostaria que tivesse tirado tudo, por causa do quê? Tinha gente que tinha trabalhado na administração passada e estava lá. E isso não pode acontecer em nosso município. Essas perseguições não podem acontecer em nosso município. E isso eu pude presenciar. E tem como provar. Se preciso for. E, presidente, essas coisas vão entristecendo. Que a gente tinha tanto no poder público aí para ajudar a ter cidadãos de bem. Não vou colocar 100% da juventude, das crianças, dos adolescentes nossos, não, que está piorando tudo. Não é 100% não, por causa a grande parte, ainda a gente tem família estruturada. Mas a gente tem aquela minoria que é esquecida, aquela minoria que não tem uma família para orientar, que só tem a escola, e muitas vezes só tem a alimentação de dentro da escola. Daí agora eu coloco, aí, por que não a subvenção? Presidente, aqui foi colocado sobre as entidades de nosso município. O Fundo Social, como o Carlão mesmo colocou aqui, R$9.000, realmente. Mas eu gostaria de pedir novamente para trazer a relação. Foi feito em parcelado ainda os R$9.000. Eu acho que o parcelamento já era para ter sido acabado. Já era para ter sido acabado, já ter acabado esse parcelamento e a entidade ter recebido todo o dinheiro. Por isso que eu estou insistindo para o vereador Maurício, mas agora eu vou mais além, vou pedir para o presidente e a mesa, por favor, manda para todas essas entidades que o Carlão falou aqui, que recebeu a subvenção, para eles mandar um relatório para a gente, o mês que entrou, o dinheiro na conta deles. Por causa não é só uma entidade não que está atrasado, presidente. Não é só uma entidade não. Tem mais entidades do nosso município. E gostaria que a mesa pedisse para os funcionários da Câmara mandar um ofício pedindo as informações do que está atrasado no nosso município. Daí sim a gente vai poder falar, olha, foi feito subvenção para caso transitório de 31 mil. Foi feito subvenção para caso transitório de 177.700. Caso de repouso, 50.560. Mas vamos ver se essas parcelas chegou toda e como foi investido. Gostaria que isso pode partir pela mesa. A mesa aqui não precisa esperar a sessão que vem para a gente colocar um requerimento aqui. A própria mesa pode assinar um requerimento aí, expedir para as entidades. E a semana que vem, a gente poderia falar já para a população, para quem está aqui ouvindo também, qual entidade está. Então, presidente, eu gostaria disso aí, presidente, colocasse em votação um requerimento para todas essas entidades que a gente já aprovou por unanimidade aqui do início do ano passado também, para ver se realmente está em dia, como está sendo o repasse, por causa é a dúvida, será que está chegando para eles? Por causa, isso aí, presidente, cada 6 meses as entidades que recebem têm de prestar conta aqui para a gente. Mas, muitas vezes, se eles não receberam o dinheiro,
E, por falta de orientação, algumas das entidades podem não repassar as informações aqui, que é uma lei que foi aprovada por essa casa, para a gente estar acompanhando. Principalmente, colocamos essa lei para acompanhar a Casa das Artes. Por causa da Casa das Artes, presidente, como tem aqui a subvenção também para a Casa das Artes, o que acontece? Tem professor da Casa das Artes, eu não sou contra os batutinha, eu sou contra como é feito o investimento para eles. Por causa do quê? Aquele professor que vai lá na escola, olha lá qual professor que vai ganhar um salário mínimo, que a maior parte dos professores recebe R$500, e olha lá. Então, essa é a maior parte dos professores. E as meninas, os meninos formados pela Banda Lira também, pela Casa das Artes, que dão aula e não tem nenhum salário que é o salário mínimo repassado, enquanto a Casa das Artes recebe um montante maior das parcelas aqui do nosso município. Então, isso aí fica o questionamento. Muito obrigado, presidente. Está em votação o projeto de lei 050/2016. Em única votação. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto de lei, passamos aos requerimentos. Requerimento 262/2016. Voto em congratulação com o jovem itapirense Neu Jesus, campeão mundial jiu-jitsu em 2016. Autor, vista do vereador autor. Requerimento 264/2016. Requer oficiar a direção da empresa Express Fênix, solicitando estudo e melhoria do sistema embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida. Autor Carlos Aparecido Jamarino. Uma palavra ao autor. Senhor presidente, esse requerimento aqui, para oficiar a direção da Aviação Fênix, é para que exista uma adaptação. Na empresa anterior já existia esse tratamento, já era formalizado. O deficiente, principalmente o físico, ele tinha, né, a entrada e a saída pela mesma porta, para facilitar o acesso e a descida do veículo. E na empresa, na Fênix, isso daí ainda não está acontecendo. Então, eu fiz um acompanhamento junto com um amigo, né, que ele me levou a ver isso daí. Então, na realidade, é um encaminhamento na solicitação para a empresa, para que possa fazer essa adaptação o deficiente no sinal, ao parar, ter o acesso ao veículo, que ele possa ter o acesso e a saída do veículo pela mesma porta. Alguns ônibus da Fênix estão com 3 portas, e às vezes ele tem que atravessar todo o sistema, o veículo, passar pela catraca, apesar de não ter a contribuição, mas passar para depois ter a saída pela outra porta. É só uma questão de adaptação que eu tenho certeza que a empresa vai fazer isso daí tranquilamente. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação o requerimento do vereador. Aprovado pelos vereadores. Justificativa de voto, presidente. De voto. Votei favorável isso aí, por causa, uma vez que nesta casa coloquei um projeto de lei de acessibilidade e temos sim de cobrar as melhorias necessárias para a população itapirense, principalmente as que têm mobilidade reduzida. Então, nisso aí tem um apoio sim desse vereador, uma vez que foi aprovado por unanimidade, nesta casa, o meu projeto de acessibilidade para todos. Obrigado. Não havendo mais matéria nessa presidência, agradeço o presente dos senhores vereadores, do público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, que prestigiam os trabalhos da imprensa escrita, dos funcionários desta casa. Está encerrado os trabalhos. Boa noite a todos.